Queridos, como eu disse, nós estamos no mês de dezembro, quase, chegando ao mês de dezembro, mas chegando ao final do ano. E final do ano é uma bênção, glória a Deus pelo fim de ano. Eu gosto dessa época de Natal. Você gosta? Tem os irmãos que ficam preocupados que tem que dar presente. Pastor, tem que dar presente, pastor. Mas bem-aventurado, querido, é o que dá. Mas pastor, mas eu gosto de receber também. Louvado seja Deus. Gosto também de receber. Mas vai chegando o fim do ano, queridos, e além de pensar nos presentes, e além de pensar no Natal, nas festas de Natal, na comida do Natal, e tudo mais que se aproxima com o fim do ano, né, que a gente sabe que vem, é sempre um momento de correria, né, momento de preparação, de comemoração, de confraternização. Mas eu chego à conclusão de que todo fim do ano também é um tempo de fazer balanço da vida. Eu não sei se você faz balanço da vida. No passado, na época da Cibalena, que eu sempre digo, o pessoal fazia balanço nas empresas, era um negócio fechado para balanço, o cara punha uma placa lá, mãe, acho que eu não sei mais se tem negócio de balanço, que agora é tudo muito eletrônico, eu não sei se as empresas fazem balanço, mas fazia balanço, né, dos itens, punha lá, fechado para balanço. Meu pai, inclusive eu falo de Cibalena, que meu pai teve farmácia no passado, por que eu entendo de Cibalena? E era um negócio de fechar para fazer o balanço, imagina contar a caixinha, saber se o remédio está lá, se não está, quanto que falta, balanço, né? É tempo de fazer um balanço da nossa vida no final do ano, e quando a gente chega no fim do ano, uma coisa que normalmente a gente chega é cansado. Chegamos cansados ao fim do ano, né? É normal a gente chegar cansado, pedindo férias, pedindo alguns dias de descanso para a gente poder parar. E nós nos cansamos, queridos, por um motivo. Porque a vida, ela exige muito de nós. Viver é algo que exige muito de nós. E a vida exige fisicamente, né? Se você trabalha aí com físico, se você faz muita coisa, se você, né, ela exige fisicamente de nós, mas não só, ela exige emocionalmente, isso de todos nós. A vida exige emocionalmente de nós e também exige espiritualmente de nós. Você vai ver como existe um tipo de cansaço, que também é o cansaço espiritual, porque nós vivemos uma vida onde aquilo que nos cerca e aquilo que vem contra nós é real e existe. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos que entender isso, mas isso cansa também. Viver é isso, como acabei de falar do Miguel, viver é experimentar momentos de alegria, mas viver também é lidar com tristezas. Viver é você adquirir, mas também muitas vezes perder. Viver é isso. Viver é viver às vezes no mais alto pico do monte da alegria e às vezes viver no mais profundo vale da tristeza. Isso é viver. Viver é superar desafios, ou não. Viver é superar desafios. E louvado seja Deus por aqueles que se levantam e superam os desafios da vida com a ajuda do Senhor. Viver é decidir. Viver é uma decisão de continuar dia após dia, dia após dia. Mas viver também tem algo muito especial em viver, ou muito difícil, que é responder perguntas. Viver é isso, viver também é responder perguntas. E talvez essa seja uma das mais difíceis partes da nossa vida, responder perguntas para as quais nós não temos resposta. Se você tiver um filho da idade que eu tenho, você vai entender isso um pouquinho melhor. Criança faz umas perguntas, né, meus irmãos? Que você fala, meu Deus, de onde é que ele tirou isso? E você fala assim, fala com a sua mãe que ela responde. Esse te pergunta, ela é boa para responder. E aí ela fala, já perguntou para o seu pai? E ele fala, resumindo, ninguém quer me dar a resposta, porque a pergunta é difícil. E viver é responder perguntas, queridos. Perguntas que os outros nos fazem, mas aquela pergunta que muitas vezes nós fazemos a nós mesmos. Essas perguntas são mais difíceis. Aquelas que nós fazemos a nós mesmos, e eu creio ser a pergunta mais inquietante,
A pergunta que eu creio que todos nós já fizemos a nós mesmos, aquela que é muito comum você fazer e talvez no final de um ano você esteja fazendo ela mais uma vez para algo muito específico. Talvez hoje pela manhã você fez essa pergunta, talvez ontem antes de dormir você fez essa pergunta, talvez ao final desse culto você vai fazer essa pergunta, e a pergunta é essa: até quando? Até quando? E essa não é só a pergunta, esse também é o tema do meu sermão nesta manhã. Até quando? Pergunta que com certeza você já se fez. Pergunta, como disse, que talvez você tenha se feito hoje. Pergunta que você faz ao final de mais um ano que termina. Será que você atravessa na sua vida algo, nesse momento, nessa fase da sua vida, que coloca diante de você essa pergunta dia após dia? Até quando? Mesmo que você conheça a Deus, creia em Deus, sirva a Deus, essa pergunta vai fazer parte da sua vida, inevitavelmente. Ela vai fazer parte da sua vida. Não importa se você ama a Deus, se você conhece a Deus, ou se você serve a Deus. Porque ela não é só sua. Essa pergunta também é minha, ela é de todos nós. Ela não é uma pergunta isolada. Eu já me fiz essa pergunta. Se você fez também, em algum momento da sua vida, essa pergunta, levante a sua mão. Até quando? Se você não levantar, eu vou aí conversar com você e falar assim: você é desse mundo, querido? Ou um anjo infiltrado entre nós? Até quando você já se fez essa pergunta? Ela é de todos nós. E para provar que ela é de todos nós, nós vamos olhar para a palavra de Deus. E nós vamos aprender com alguém que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus. O homem que você conhece, chamado Davi. Um homem que conhecia Deus, temia Deus, servia a Deus, mas se fez essa pergunta. E para isso você vai ler comigo um salmo e abrir na sua Bíblia um salmo de número 13. Salmo de número 13. E você vai, por favor, abrir a sua Bíblia. Você vai mantê-la aberta. Se você é do tipo de gente que eu gosto muito, que é aquele que anota, aí então você é 10, né? Você anota, é o melhor. Então pega aí a sua caneta, o seu bloquinho de anotações, o que você quiser para você anotar. Salmo de número 13, você abra aí, encontre. E você vai ler comigo esse salmo. Todos nós leremos na versão que está sendo projetada aqui. Para que todos possamos ler na mesma versão. Eu uso Nova Versão Internacional. Até essa versão tem algumas pequenas diferenças entre a minha impressa e a versão nova. Mas você vai ler na versão projetada e todos nós leremos e leremos juntos. Vamos todos juntos ler então? Bonito, de forma eloquente, com aquela voz de IBNT. Como é que é a voz de IBNT? Vamos ver, vamos ver? Agora, vamos lá? Todos juntos? Vamos lá. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações no íntimo e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Perguntas. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio no teu amor leal. O meu coração exulta na tua salvação. Cantarei ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amém. Até quando, Senhor? Quem fez essa pergunta foi Davi. Para ajudar e para contextualizar esse momento da vida de Davi e ajudar a mim e a você a compreender mais o que nós vamos dizer nesta manhã,
É importante que nós saibamos ou lembremos de algumas coisas. Davi, querido, seguiu uma estrada longa entre a sua unção, receber óleo sobre a sua cabeça pelo profeta Samuel e se sentar no trono como rei. Isso não aconteceu num dia e no outro dia ele se tornou rei. Não. O que aconteceu com Davi é que após receber a unção de Deus para se tornar rei, ele se matricula numa escola. A escola da paciência, a escola do sofrimento e a escola da prova. É nessa escola que Deus matricula Davi. E essa escola não foi uma escola curta. Essa escola foi uma escola de aproximadamente 10 anos. Entre um ato e o outro. E em algum momento dessa estrada, dessa unção e dessa coroação, Davi escreve esse salmo. Como nós sabemos, todos sabem, creio que essa estrada difícil entre esses dois momentos foi permeada de medo e de dificuldade, porque a história de Davi, a gente lembra muito dele matando um gigante. Ei, texto bom, né, que a gente lembra, Davi, dando uma pedrada na testa do gigante. Essa aí a gente lembra. Davi chega um dia lá, tem um gigante, ninguém, ele pega uma pedra, afunda e pum, mata o gigante. Ok, é lá a gente lembra. Mas a gente muitas vezes esquece de que com a morte desse gigante, ele começa um caminho de lidar com o ciúme de um homem, que se torna seu sogro, chamado Saul. E esse homem tinha como plano para a vida matar Davi, a qualquer preço. E Davi tinha um propósito na vida, que era não levantar a mão nem matar Saul. Logo, a única solução que ele tinha era fugir, era se esconder, era correr, era fazer o que podia para evitar a morte daquele sogro maluco que queria matá-lo. Isso acontece porque a estrada do sofrimento na vida de Davi tinha um propósito, tinha um objetivo, e não era de forma nenhuma matar Davi, destruir Davi, mas fortalecer Davi para aquilo que Deus tinha para ele. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Um servo de Deus, alguém que conhece a Deus como Senhor e Salvador, atravessa uma luta nessa vida. Não é para ser destruído, mas para ser fortalecido e encontrar um lugar. Sabe qual é o lugar? O centro da vontade de Deus para a vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus não salvou você, não chamou você para que você seja mais um na multidão. Ele chamou você porque Ele tem um plano e um propósito na sua vida. O que Deus tinha e não queria e não podia permitir é que Davi fosse outro Saul. Davi não queria um outro Saul no trono, prepotente, arrogante, autossuficiente, mas ele precisava aprender a depender de Deus, a obedecer a Deus, e esse foi o caminho. Esse é o contexto do Salmo, para que a gente possa entender o porquê que ele escreveu isso, até quando esse sofrimento, até quando essa luta, até quando esse tempo vai perdurar, até quando essa situação vai se manter assim, até quando, Senhor? E essa pergunta, como disse, é de todos nós. Nós precisamos, queridos, enfrentar os sofrimentos dessa vida com algumas convicções muito claras na mente. Primeiro, de que eles fazem parte da vida de todo ser humano, inclusive do crente. Eu sei que você não dá aleluia, nem amém, nem glória a Deus por isso aí. Você vai falar assim, a bênção vai cair pela sua cabeça, você vai sair daqui e vai bombar na segunda-feira, e eu espero que você bombe, no bom sentido, na segunda-feira, você ia ficar feliz. Mas nós temos que entender que luta, aflição, perseguição, dificuldade, também faz parte da vida daquele que serve a Deus, e que é fiel a Deus. A diferença é que luta na vida de quem não serve, pode ser que o coloque para baixo e o destrua, mas vida ou luta na vida daquele que serve a Deus, tem um propósito, fortalecer você, porque Deus não vai te deixar sozinho no meio da luta. Nós não estamos sozinhos para enfrentar a luta, mas assim como Davi, vai chegar um momento na nossa vida, na nossa história, em que a luta vai cansar, em que o tempo vai parecer longo demais, em que a dor vai ser muito grande, em que a resposta não vai vir, aonde você não vai entender o porquê, Senhor, que isso não muda. Até quando, Senhor, eu vou viver isso que eu estou vivendo?
O que nós vamos entender aqui é que essa pergunta de Davi era feita por algumas coisas. E eu começo pensando com vocês sobre o que eu chamo de os fatores internos ou os sentimentos. Fatores internos ou sentimentos. O texto começa de forma muito clara quando ele pergunta: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Davi tem a sensação de que Deus havia se esquecido dele completamente. Ainda bem que isso é a sensação de Davi, nunca foi sua. Não, tenho certeza, conheço o povo dessa igreja aqui. Tem igreja que tem, mas essa aqui não. Imagina, né? Se em algum momento falou: Deus se esqueceu de mim. Nunca. Eu, por exemplo, talvez ontem, tenha em algum momento pensado disso. Afinal de contas, você já encarou um pari na véspera de um Natal, fim de ano? Aquelas ruas, aquelas lojas. Você fala: ó Senhor, esqueceste de mim. Porque rico vai para Paris. Nós vamos para o Paris. É quase ali, né? Queridos, quando a gente passa por uma situação dessa, a pergunta dele é essa: isso por quê? Pelo tempo da dor, da perseguição, da tristeza, da solidão. O tempo faz isso. Essa era a pergunta dele. Eu creio que ser a sensação mais perigosa que cada um de nós pode enfrentar é essa sensação que nos tira a perspectiva da ação de Deus na nossa vida. Deus se esqueceu de mim. Eu creio que isso é horrível, porque quando a gente diz: mas pastor, sou crente. Eu sei que você é. Mas que você já teve a sensação que Deus se esqueceu de você, você já teve. Isso não é uma verdade, porque Isaías, por exemplo, no capítulo 49, 15, diz assim, olha: haverá mãe que possa esquecer o seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você, louvado seja Deus. Quem tem filho sabe, você não vai esquecer. Agora, ultimamente, pode até ser que tenha mãe que esqueça, por aí a gente vê, né? O pessoal deixa o filho no carro, vai fazer compra, esquece, o filho fica lá. Mas aqui diz que mesmo que alguém faça isso, Deus jamais se esquece de nós. Então a primeira sensação errada que nós não podemos ter, e que Davi tinha para fazer essa pergunta é essa: Deus se esqueceu de mim? E o que eu tenho que dizer é isso: Deus não se esqueceu de você. Diga isso: Deus não se esqueceu de mim. Mas não só isso, ele tem uma segunda sensação, e é essa: até quando esconderás de mim o teu rosto? Agora é pior. Porque agora não é que Deus se esqueceu, Deus até se lembra, mas não se importa. Aí é pior. O Senhor está escondendo de mim o teu rosto. O Senhor olha para mim, já viu aquela sensação? Quando você faz de conta que você não quer ver alguém? Aqui não tem, mas tem lugar que tem. Que a pessoa está vindo, você fala: ó, você sabe que ela está lá. Você não se esqueceu, mas ó. Agora tem um celular que ajuda nisso aí, né? Pior do que se esquecer é não se importar. A sensação que ele tinha agora é essa: Deus talvez se lembre, mas Deus não se importa. Ou seja, a sensação de abandono, de descaso, de falta de importância de Deus para comigo. Deus não se importa comigo. Na fila, eu sou o último. Deus está fazendo a vida de todo mundo, mas não faz da minha. Deus se esqueceu, Deus não se importa comigo. Eu quero dizer algo para você: Deus se importa com você. Diga isso: Deus se importa comigo. Deus se importa com você. Agora, o texto segue e diz: até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Tristezas e inquietações. Agora, Deus se esqueceu,
Deus não se importa, e agora Deus não vê a minha tristeza. É o que ele diz aqui, ó. O Senhor não está entendendo que eu estou triste. O Senhor não sabe o que é a minha tristeza. O que a gente vê isso aqui é uma tristeza prolongada de Davi, que estava conduzindo ele a isso. Não era um dia triste. Eram muitos dias tristes. Eram meses de tristeza. Eram anos de tristeza. E isso tem um problema. A inquietação da alma. Aquilo que rouba o sono. Aquilo que faz você rolar na cama de noite e não querer pegar no sono. Noite mal dormida. Era sobreviver mais um dia para sobreviver mais um dia, era vencer mais um dia para ver se mais um dia chegava, e se mais um dia se terminava, e era assim que ele vinha vivendo. Para onde ir, para onde se esconder daquele homem chamado Saul, que decidiu, com tudo que tinha, procurá-lo, até encontrá-lo para matar. Era essa a vida desse homem, era isso que ele enfrentava aqui. Sabemos que, como passar de uma noite, como eu disse, sem dormir, uma noite que nós não temos paz, e procurando respostas que nós não temos, é algo difícil para todos nós. E todos nós já passamos isso e já vivemos momentos assim na vida, queridos. Mas um dos atributos de Deus, sabe qual é? Onisciência. Ou seja, Deus sabe todas as coisas. Não existe nada na sua vida que Deus não saiba. Deus é onisciente, logo Ele tudo sabe. E Ele sabe inclusive o porquê e o que tem causado essa tristeza no seu coração. Ele sabe disso. Por quê? Porque esse Deus que é onisciente, Ele tem algo muito importante. Ele tem, além de saber, além de se lembrar, Ele tem tudo sob o seu controle. Deus tem tudo sob seu controle. Diga isso para mim. Deus tem tudo sob o seu controle. Você precisa entender isso. Que nada, absolutamente nada, foge ao controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Mesmo que pareça que fugiu. Porque tem coisas na vida, querido, que nós enfrentamos, que você fala, não é possível, não tem cabimento que Deus tenha permitido isso. Ou seja, Deus disso perdeu o controle. Mas tudo está no controle de Deus. Mas ele avança dizendo algo aqui, muito importante para nós. E nós precisamos entender isso. Esses fatores internos, ou seja, sentimentos, é algo que nós temos falado muito aqui ultimamente. Porque se existe algo que confunde a nossa mente, queridos, são os nossos sentimentos. E com Deus, nós não podemos lidar com a relação de um filho de Deus, com esse Deus Pai, a partir de sentimentos. O que eu sinto. Sabe aquele dia, querido, que você faz aquela oração, e de alguma maneira você tem um sentimento que Deus ouviu. Você fala, hoje Deus ouviu minha oração. Por que você acha isso? Eu senti. O que você sentiu? Pastor, eu senti um arrepio. Sei lá, pode ser. Um calor, um frio, uma vontade de chorar. Eu não sei. Mas aquele dia você entendeu, sentiu que Deus ouviu sua oração. Mas no outro dia você vai orar de novo. E aí você não tem o mesmo sentimento daquele dia. Aí você fala, está vendo? Hoje Deus não ouviu a minha oração. Quem te disse isso? O meu sentimento disse. O seu sentimento é enganoso. O seu sentimento é mentiroso. Porque Deus ouve a sua oração toda vez que você ora no nome de Jesus. Não importa o que você sinta, não importa o que o seu corpo físico diga, Deus ouve a sua oração. Então lidar com sentimentos é muito difícil e complicado. Mas nós temos um segundo ponto no texto, que nós chamamos de os fatores externos. Aqueles que não estão dentro de nós, mas que estão fora de nós. Fora de nós. O texto diz assim, no versículo 3, olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Agora, diante de uma situação que Davi encontrava, que ele precisava decidir, e essa decisão você precisa tomar nessa manhã.
E essa slide que está atrás de mim aí, ó, foi colocada aí de propósito. Você tem aqui uma bifurcação. Sabe o que é uma bifurcação? É esse negócio aí, ó. Isso é a bifurcação. Aonde você precisa decidir qual lado da estrada você está disposto a seguir. O caminho da autopiedade ou o caminho da batalha espiritual. É uma bifurcação perigosa. E o que a gente olha aqui, olhando para o texto, é que Davi está sendo arrastado por sentimentos enganosos, como eu disse. Não é verdade o que ele sente, mas ele sente como Deus é, como Deus age, diante do tempo e da aflição que ele enfrentava. Comum. Mas aqui Davi mostra que aquele que não está disposto a ir pelo caminho da autopiedade, ou se levantar e lutar contra isso, tem vitórias na vida, supera, tem compreensão sobre o que acontece na vida. Até quando? Até que você se levante como Davi e lute espiritualmente. Existia um inimigo verdadeiro aqui, e o inimigo era Saul, e todos aqueles que com Saul estavam. Não pense você, querido irmão, desta igreja batista, que não existe uma luta espiritual no mundo sendo travada, e que você é alvo desta luta espiritual travada neste mundo que nós conhecemos como mundo espiritual. Pastor, eu não quero não, estou afim não, pula e sair desse negócio para lá, para outro assunto. Batalha espiritual, queridos, é algo real. Ou você não sabia disso? Você, quando recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, se alista em um exército. Não sabia também. Você olha para mim e fala assim, pastor do céu, aonde é que vai essa conversa? Não me perguntaram se eu queria entrar nesse negócio, não, pastor. Falaram para mim, quer receber Jesus, que arruma a sua vida, cura o seu casamento, dá um carro novo, uma casa nova, cura a sua enfermidade, faz alegria em você, cosquinha na sua barriga, cafuné na sua cabeça. Quer Jesus? Quero. Não. Você recebe Jesus. E com isso você passa do lado do muro para o outro lado do muro. E você passa a ser amigo de Deus e inimigo do cão. Capeta, Satanás, diabo, esse, inimigo dele. Está com medo? Desmaia não. A única solução para isso é você crer, como disse, que maior é o que está com você do que aquele que está contra você. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. A batalha existe, mas nós temos armas espirituais para vencer essa batalha. Agora, o que acontece aqui é que muitas vezes você vai pelo caminho da autopiedade. Você começa, Senhor, está vendo? Que duro, né? Ai, gente, que luta. Ai, pastor, que situação difícil. Oh, meu Deus. Lembra o desenho que tinha? Não é da minha época, mas tinha um desenho que tinha. É uma igreja de velho essa aqui. Ó céus, ó azar. Era um coitado, um leão coitado, que tentava fazer alguma coisa, e uma hiena maldita, que fica... E aí, o que acontece quando a gente está numa situação de autopiedade? Você fica procurando alguém que vai chorar com você a sua dor, ou ele vai superar a sua dor contando a dele, que é pior que a sua. Você conta a sua história naquela luta, ele fala, meu irmão, dá a mão para mim. Você fala, agora ele vai falar uma coisa boa. Se a sua está ruim, a minha está pior. E meu buraco é mais fundo que o seu. O cara fala, que coisa boa, vamos os dois para esse buraco. Eu sabia, eu não mereço mesmo, quem que sou eu? E aí começa autopiedade. Autopiedade, querido, é algo que vai levar você, sabe para onde? Para o fundo de um poço escuro. A autopiedade vai levar você para o fundo das cavernas da vida. Mas o que você precisa fazer é o que Davi fez. Se levantar na autoridade do nome de Jesus e dizer, eu não vou ficar aqui, eu não vou cair, eu não vou parar aqui, porque Deus é aquele que me sustenta, o Senhor Jesus morreu por mim, eu fui lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, o Senhor Jesus é aquele que sustenta a minha história, a minha vida. O que a gente vê aqui é que eu e você precisamos fazer isso. Levante-se e lute espiritualmente. Levante-se e lute espiritualmente. Não tem opção. Se você quer vencer,
Ninguém vai se levantar por você, ninguém pode se levantar por você, ninguém pode batalhar por você. Eu posso ajudar, pastor, ora por mim, 6 horas, pastor 6 horas, né? Devia chamar pastor 6 horas. Pastor 6 horas aí, 6 horas aí, porque a luta está grande, eu oro, e você, irmão? Não, meu irmão, mas ora o senhor, que o senhor é pastor, né? O senhor já fura a fila lá, quando tem 2 filas no céu, né? Os leigos e os pastores, tem uma fila, escrito VIP na porta. Quando o pastor olha, fala, opa, para! Quem nunca foi, né? Lembranças da minha vida. Esses dias, histórias. Fui eu a um parque de diversão. Aquele que eu ia no passado, quando era jovenzinho, pouco tempo atrás, ainda adolescente, chamado Hopi Hari. Nossa, a irmã fez assim, nossa. Você tem aquela impressão de quando você é pequeno, você vai na casa da tia. A tia não mora numa casa grande, mas você ia pequenininho na casa da tia, parecia que a casa da tia era gigante, um jardim, uma sala. Aí você cresce, aí você volta lá. Você faz das duas uma. Ou essa mulher mudou de casa, ou essa casa encolheu. O jardim fica pequeno, a sala fica pequena, tudo fica pequeno. Aí você ia lá, quando eu ia naquele tal daquele parque, era uma beleza. Você falava, nossa, o negócio é muito extraordinário. Aí eu falava para minha querida minha esposa amada, a dona Érica, que estava ali me ouvindo, está? Falei, amor, nós vamos voltar lá, matar a saudade. Meus irmãos do céu. Quem já foi? Quem já foi? Meus irmãos, eu acho que eu tinha uns 16 anos quando eu ia, tinha um tal de uma montanha encantada lá. Meus irmãos, os bichinhos da montanha encantada. São os mesmos. A roupinha dos bichinhos, chega furou. Os bichinhos que mexiam os 2 braços, só está mexendo um agora, porque o outro quebrou. Por que você está falando isso, pastor? O que tem a ver esse negócio com o que o senhor está falando aqui? Tem a ver com a forma com que a gente olha para as situações que nos cerca. Como a gente tem uma percepção diferente daquilo que está diante de nós. O que acontece é que eu fui lá. E aí eu estava falando da fila. Aí eu fui num brinquedo lá. Meus irmãos, estava escrito assim lá. Fila. 40 minutos. Eu falei, bom, 40 minutos para ir nesse brinquedo extraordinário, fantástico, espetacular, chamado Barco Viking. Eu vou ficar. Lá fui eu. Mas depois de 1h20, estava eu ainda quase no mesmo lugar. E tinha uma outra fila, do VIP. Pensa a alegria, quando você está quase chegando assim, ó. Você olha, tem uns 15 lá. Você fala, é VIP. Vai tudo na sua frente. E você fica lá, meu Deus do céu. O povo pensa que a oração do pastor é assim. É a fila do VIP. Eu oro por você. Todo dia eu oro por essa igreja. Mas você precisa levantar e orar, porque você tem autoridade. A autoridade não está em quem ora, está naquele que responde à oração. E esse é Jesus, nosso Senhor. Então se levante e batalhe espiritualmente, porque a vitória é certa. Creia nisso em nome de Jesus. E ele começa com oração. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Essa é a oração que aquele homem começa. Ele ora e ele crê que Deus tem olho para ver, ouvidos para ouvir e poder para fazer. Se você orar com uma diferente interpretação disso, de que Deus tem olhos para ver, ouvidos para ouvir e poder para fazer, você não vai orar. Você não vai orar. Você se limita. Mas como é que nós podemos fazer isso? Através do que ele diz, meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário eu vou dormir o sono da morte. O que você e eu precisamos buscar? Nós precisamos buscar uma visão espiritual. Busque uma visão espiritual. Entenda isso aqui. Nós precisamos entender o mundo espiritualmente, queridos. E isso tira de nós alguns óculos, né? Os óculos do pessimismo, os óculos da murmuração, da reclamação, os óculos dessa bendita hiena que eu falei aí, que era, ó céus, ó azar, tudo dá errado para mim. Meus irmãos, é coisa que dá errado na vida de todo mundo, mas tem aquele que você tem medo de ligar e perguntar como é que ele está. Você conhece essa pessoa? Não. Você pergunta como é que está com medo de escutar a resposta.
Ele vai contar uma bênção, mas até ele chegar lá aí, meu irmão, é luta, hein? Como é que tá? Tá difícil. Eu falo, eu já sabia. E o problema não é esse. O problema é como enxergar as coisas espirituais. No Congresso de Casais eu preguei uma mensagem lá, falei numa das plenárias, sobre Apocalipse capítulo 3, aonde uma igreja, que achava que era a igreja, estava cega espiritualmente daquilo que ela tinha e esperava. E o que Jesus vai dizer lá no versículo 18 é: compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Nós precisamos de comprar, de buscar do Senhor visão espiritual para a compreensão daquilo que nós vivemos. Primeiro, a consciência do inimigo. É lógico que ele existe. Ele diga, os meus inimigos dirão, eu o venci, os meus adversários festejarão o meu fracasso. Davi, após orar e pedir uma renovação da visão, enxerga que os inimigos existem, eles são muitos, queridos. São muitos os inimigos que nos cercam, verdadeiros, materiais e espirituais. Quem não tem, né? Aquele que é o inimigo espiritual e aquele que o cão manda. Conhece? Não, nunca encontrou nenhum, graças a Deus pela sua vida. Mas tem aquele que ele põe no seu caminho, que você fala, não é possível, isso aqui deve ter vindo para mim porque alguém mandou mesmo. É os inimigos reais, são aqueles que se levantam para atrapalhar a nossa história, a nossa vida, mas nós temos que ter visão para isso. Não é possível viver nesse mundo sem reconhecimento de inimigos físicos e espirituais, inimigos internos e inimigos externos. Nós somos cercados de tudo isso. Mas o que ele diz é, olha para mim, responde-me, muda a minha forma de enxergar, senão eu caio, senão eu desisto, senão eu morro. É isso que nós devemos pedir. Entendendo sempre isso. Deus é por nós. Deus é por nós. Nada será contra nós. Não quer dizer que você não tenha luta e não tenha que batalhar espiritualmente, mas a vitória está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tenha luta como algo que veio para a sua vida sem o conhecimento de Deus, ou algo para te destruir, ou algo para acabar com a sua vida. Veio para que você passe a ter maturidade espiritual, carcaça espiritual. Queridos, hoje nós temos uma geração de bebês na fé, bebês espirituais, sendo criados e amamentados pelo leite da imaturidade, da teologia ruim, da teologia da prosperidade, do coach gospel, qualquer coisa que você queira chamar. É aquele negócio que você quase que manda na semana. O que eu gostaria de ouvir? Eu gostaria de que o senhor falasse sobre isso, sobre bênção, sobre aquilo. Aí, está tudo certo, você sai naquele dia numa alegria, meu amigo, você sai numa felicidade, você sai pisando, como diz, a cabeça da serpente. Hoje eu piso a cabeça e dá uma sapateada, eu vou pisar. Só que isso aí só dura até segunda-feira, lá para as 11 horas da manhã, né? Chega lá para as 11 horas da manhã, segunda-feira, você fala, eita lascou. Cadê a serpente, cadê a cabeça? O negócio se levanta e começa a falar. E aí você vai conversar, é igual criança. Você sabia que hoje, nós que somos terapeutas, atendemos pessoas, principalmente jovens e adolescentes, que têm intolerância ao não. Sabia não? Não pode ser contrariado. Não pode receber um não. Porque deprime. Pega a mala e vai embora. Quer se matar. Eu vou me matar. E tem pai que entra nessa jogada aí. Vai se matar. Quantos anos tem? 4 anos. Meu Deus, 4. Como é que ele vai se matar? Não vai amarrar uma corda na... 4 anos. Meu Deus, vai pegar um revólver. Meu Deus. E entra. Tem pai que fala, meu filho tem 6 anos de idade, pastor. Eu estou tentando tirar o celular dele e não consigo. Eu fico pensando, o que está acontecendo no mundo? Mas não consegue por quê? Porque ele é forte, ele voa em você e dá na sua cabeça e você não consegue segurar o menino com 6 anos de idade? Não, porque eu peço e ele não dá. Ah, que bonito. Filhinho, dá o celular, papai. Não! Ai, meu Deus. Meu Deus, esse menino está tão nervoso. Aí fala, pastor, eu acho que é espiritual. Não é não. Não é não. Fala, pulso. Mas eu falei que eu ia tomar dele. Tomei. E aí, o que aconteceu? Ah, só tem que ver. Deprimiu. Deprimiu, querido. Deprimido aí, ó. Chorando no sofá.
chorando no sofá. A senhora não chorava no sofá quando era pequeno, não? Você chorava quando seu pai olhava para a sua cara. Que é do tempo que o pai olhava, a criança começa a bater o joelho, assim, ó. Você ia na casa da tia, lembra, de domingo à tarde? Quem não ia na casa de uma tia domingo à tarde, né? Aquela que comprava bengala. A irmã ali conhece. Eu ia na casa de uma tia minha, ela comprava bengala. Bengala, para quem não conhece, é um tipo de pão. Tem os irmãos que não sabem, os irmãos muito novos assim, né? Bengala era um tal de um pão. E eu gostava de comer a ponta. O bico, olha lá. Ó. Tem mais gente aqui, rapaz. Isso aí o cara está confirmando lá. O bico. E logo, você sabe que uma bengala tem quantos bicos? Rapaz, eu ia na casa da minha tia Maria e meu tio Zeca. O sermão começava em casa. Tu tem comida em casa, não me faça passar vergonha para comer aqueles bicos daquela bengala. Eu ficava pedindo a Deus, tio Zeca, vai lá na padaria comprar bengala, vai comprar bengala, comprar bengala. E chegava a tia, quer? Minha mãe fazia assim, ó. Eu falava. Aí a tia faz para a mãe, né? Deixa ele comer, tadinho. Você ficava com aquela cara de gato xireca. Aí minha mãe olhava, tipo assim, em casa a gente conversa. Falava, bom, já melhor que nenhum, né? Mas quando você falava, comia aquele que ela, naquele embalo, daquela alegria, você falava, dá o outro, meu amigo, acabou ali. Ali acabou, ali é o fim, ali a morte estava decretada na sua vida. Que a mãe olhava para você, isso devia ser umas 3 horas da tarde, mais ou menos. Você podia chegar em casa às 8 da noite. A memória, vem aqui. Chega mais. O couro comia. E o pão já tinha comido, agora era o couro que comia. E no outro domingo, lá ia, quando ia de novo lá, meu amigo, o bengala estava lá, e o pão comia, e o couro comia também. E assim foi até hoje, estou vivo aqui, minha mãe é serva de Deus, em nome do Senhor Jesus, e eu for aqui, feliz da vida, cara, e falando para o João, olha para minha cara, menino, que o João tem negócio de comer, sabe, come muito, você vai para ir na sua casa, se prepara que o João come forte. Então, ou seja, hoje não, hoje tudo é motivo para isso aí. E no meio cristão, uma geração assim está nascendo. Deus me dá, eu quero, não dou, não quero mais o Senhor também. Eu pedi, o Senhor não deu. Eu quero agora, espera, não tenho paciência, porque me falaram que eu tinha que determinar, abre a porta, bate que eu abriu, e o Senhor não derramou, e vai derramar na minha cabeça a bênção, eu quero a bênção. Deus fala, nossa... E aí não dá. Ele vira uma criança frustrada, triste, decepcionada com Deus. Mas Deus não é homem para mentir, filho de homem para se arrepender. Ele é fiel. E Ele nos dá não o que pedimos, Ele nos dá o que precisamos. E Ele nos dá na hora certa, no momento certo, porque se Ele tivesse nos dado tudo o que nós pedimos para Ele, assim como se teu pai tivesse dado tudo o que você pediu, a facilidade que você pediu, você não seria a pessoa que você é. Se Deus tivesse dado tudo que eu pedi para Ele, eu já tinha acabado com a minha vida. E porque Ele não deu, eu digo glória a Deus, porque Deus foi um Deus de amor e que soube cuidar de mim como minha mãe foi, como meu pai foi e como nós devemos ser para os nossos filhos. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, mas existe um motivo aqui. E eu termino falando sobre a força para permanecer. E como é que a gente permanece? A oração, ou o Salmo de Davi, começa no desespero, passa pela decisão de acreditar, e olha como ele termina o mesmo Salmo. Ele diz assim, a força para permanecer: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Queridos, fica claro para nós, nesse texto, que nesse momento as circunstâncias de Davi ainda não haviam mudado. Ou você acha que mudou?
Ele começa falando que a situação está ruim, naquele mesmo momento já mudou, ele já estava rei, sentado no trono, bacana, feliz. Não, a situação de Davi naquele momento não havia mudado, mas o coração de Davi tinha mudado. Porque depois de uma oração, você pode não ter a situação mudada, mas o seu coração muda. Se você se lembrar de uma mulher chamada Ana, que foi mãe de quem? Samuel, aquela mulher estéril, ela chega diante de Deus e fala: Senhor, eu preciso que o Senhor mude a minha situação, eu preciso que o Senhor mude a minha história, eu preciso que o Senhor me tire dessa vergonha que eu vivo. E diz o texto bíblico que ela sai de lá com o rosto em paz, com tranquilidade. Ela não sai de lá grávida, ela não sai de lá com um filho no ventre, mas ela sai de lá com uma fé num Deus que podia fazer. O que nós vemos aqui é que a situação não mudou, mas Davi mudou. E Davi começa esse salmo cercado de dúvida, mas ele vai terminar esse salmo no alto de uma montanha de esperança e de fé. Como isso é possível? Primeiro, ele é sincero diante de Deus. Ele fazendo a pergunta: até quando, Senhor? Querido, você tem direito e dever de se colocar diante de Deus e perguntar: Senhor, por quê? Senhor, por que é que eu passo por isso? Senhor, por que eu estou vivendo isso? Senhor, por que o Senhor permitiu? Não quer dizer que Ele vai responder, mas você tem direito de perguntar. E mesmo que Ele não responda, o que Ele vai trazer ao seu coração é paz para enfrentar esse momento. O que nós vemos é isso. Ele começa falando exatamente isso. Primeiro, ele é sincero diante de Deus. Depois, ele reconhece que a sua batalha era inicialmente interna. Ele tinha uns sentimentos enganosos, que falava sobre um Deus que não era, que falava que Deus se esqueceu, que Deus não se lembra, que Deus não age, que Deus não atua, que Deus não pode, sentimentos mentirosos que eu, às vezes, você também temos. Mas por fim, ele se coloca diante de Deus, reconhecendo que a batalha era real, mas não era maior do que o poder de Deus para ajudá-lo a vencer a batalha. A batalha é real, mas o poder de Deus é maior. E por fim, ele termina o quê? Renovado nesse salmo. E a renovação das forças vem por algo muito simples, e são 3 coisas aqui. A primeira coisa que nós vemos no texto é que a renovação das forças vem do amor de Deus. O amor de Deus. Ele fala: eu, porém, confio em teu amor. Posso dizer algo para você nessa manhã? Deus ama você. Eu vou falar mais uma vez. Deus ama você. Você precisa acreditar nisso, confiar nesse amor de Deus, porque é esse amor de Deus que vai nos trazer força no momento da dificuldade. Quando nós nos esquecemos que Deus nos ama, que somos amados por Ele, nós vamos ter dificuldade para enfrentar a adversidade. Responder a pergunta: até quando? Quando você perguntar até quando, você fala: não sei, mas uma coisa eu sei, Deus me ama. Mas o texto continua, e ele diz: o meu coração exulta em tua salvação. Como é que nós respondemos até quando? A partir daqui, da certeza de salvação. Certeza de salvação. Queridos, nós vivemos nesse mundo, ok. Mas a palavra diz que nós não somos deste mundo. Talvez você conheça a gente e você fala: agora eu entendi. Não é desse mundo, por isso é assim. Nós vivemos nesse mundo, não pertencemos a ele como cidadãos desse mundo, mas uma coisa nós temos que entender: o Senhor Jesus veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, vencendo a morte, para uma coisa: para nos dar vida eterna, salvação em Cristo Jesus. Se você viver nesse mundo, olhando para as lutas e para as dificuldades deste mundo, neste plano, você vai ter dificuldade de responder essa pergunta. Porque talvez a resposta seja: até quando? Até quando eu te levar e a luta vai ter fim? Porque diz que lá não vai haver choro, não vai haver ranger de dentes, não vai haver enfermidade, não vai haver absolutamente nada. Agora, aqui nós somos sujeitos a tudo isso, mas o Senhor Jesus nos faz companhia. Nós precisamos entender de que existe a salvação, e a certeza da salvação também responde essa pergunta. E por fim, olha o que ele diz: quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Sabe como eu e você vamos responder a pergunta até quando nos faltar a resposta? Lembrando de tudo que o Senhor
já fez. Será que você consegue se lembrar das coisas que o Senhor já fez na sua vida, no momento da sua dor e da sua aflição? A gente se lembra, mas no momento da dor e da aflição, é muito comum que nós nos esqueçamos de tudo que o Senhor já fez. Tudo que Ele já fez. A palavra de Deus diz que nós devemos trazer à memória o quê? Aquilo que nos dá esperança. Porque nos momentos escuros da vida, meu irmão e minha irmã, nós vamos ter a facilidade para nos esquecer de tudo aquilo que Deus já fez. Eu verdadeiramente acredito que, quando ele diz aqui, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito, Davi olha numa outra direção. Davi agora não olha para frente, olhando para o trono que ele sequer um dia almejou. Davi nunca buscou por aquele trono foi preparado por Deus para que um dia ele ocupasse. Davi naquele momento não olha para o lado e enxerga a caverna que talvez ele estivesse enfiado. Ele não olha para o lado e vê os inimigos se levantando ao redor dele. Mas naquele momento eu creio que ele olha para trás. Para trás. E olhando para trás, ele começa a se lembrar dos dias da manifestação de Deus. Talvez ele se lembrasse do dia em que ele estava cuidando das ovelhas do pai no pasto. E que o pai recebe uma visita de um profeta famoso e fala para o pai: onde é que estão os teus filhos? Ele diz: estão todos aqui, ó. Esses meninos bonitos, grande, forte, bacana. E ele olha e fala: acabou? Não, tem um aí. Tem um, está lá no pasto. Chama ele. Não vamos nos sentar até que ele venha. Talvez ele se lembrasse disso. Talvez dentro daquela caverna ele se lembrasse do dia em que, cuidando daquelas ovelhas, um leão, um urso vieram contra elas e ele os matou. Talvez no momento de dor, olhando para trás, ele começa a se lembrar de tudo o que Deus já havia feito. Talvez o que eu e você precisamos nessa manhã é tirar os olhos um pouquinho da frente, conquanto sempre devemos olhar para frente. Tirar um pouquinho dos olhos do que está ao nosso redor nos cercando e olhar um pouquinho para trás, para o retrovisor da nossa vida, e se lembrar de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Nós temos muitos motivos para agradecer. Davi estava sendo preparado, eu e você estamos sendo preparados. Davi precisava confiar nesse Deus que o sustentou até aquele momento. E uma forma de confiar é se lembrar das cavernas que Ele já nos tirou, das aflições que Ele já nos poupou ou nos restaurou, das enfermidades que Ele já curou, da reconciliação que Ele já fez na nossa casa, dos momentos difíceis em que Ele já tratou com cada um de nós. Queridos, até quando pode ser a sua pergunta no dia de hoje? Como disse, pode ser a sua pergunta da última semana, do último mês, do último ano. Quem sabe essa pergunta você faz há décadas, sobre algum assunto específico. Até quando? O que importa é você saber que essa pergunta é legítima, feita por Davi e por muitos outros homens e mulheres na Escritura que se perguntaram até quando. Um deles era Jó. Senhor, até quando? Até quando, Senhor, eu vou passar por isso? Por que, Senhor, eu passei por isso? Por que o Senhor permitiu? E Jó ainda teve a tristeza de ter uns amigos que chegaram para ele e falou: a culpa é sua, você passa por isso porque merece. E nós sabemos que não era essa a realidade de Jó, mas ele também tinha dúvidas. Aprendemos que os nossos sentimentos podem nos confundir, tirar de nós a consciência
de que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo que não consigamos enxergar. Ter fé para isso. Aprendemos também que os inimigos são reais e a batalha contra eles é algo que nós precisamos decidir, lutar espiritualmente, enxergar espiritualmente e vencer espiritualmente. E por fim nós entendemos que a força para que eu e você possamos permanecer guardando a resposta a essa pergunta vem do amor de Deus por nós, vem da certeza de que somos salvos, e algo que não se compara com as nossas momentâneas e breves tribulações nos espera depois daqui, na graça que o Senhor nos preparou e na salvação que Ele tem para nós, e nos lembrando de tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa história. Fecha os teus olhos nesse momento. O meu convite é para que você olhe agora para dentro de você e se lembre de momentos em que você experimentou a ação de Deus na sua vida. Momentos em que Deus agiu no mais profundo abismo, na mais profunda escuridão, no momento de maior dor, de angústia, e você viu a mão de Deus agindo naquele momento. Eu sei absolutamente, com toda certeza e segurança, que muitas pessoas aqui enfrentam um momento de dificuldade, ou consigo, ou com a sua família, com seus filhos, com seu casamento. Eu sei que muitos de nós estamos chegando ao fim desse ano mais uma vez cansados e sobrecarregados. Mas o Senhor diz que nós devemos lançar sobre Ele tudo aquilo que nos é pesado e tomar das mãos dEle o jugo dEle, que é leve e suave. Que você nesse momento possa pensar e ser grato a Deus, trazendo à sua memória aquilo que te dá esperança, a certeza de que essa pergunta que você tem aí, tem uma resposta, e a resposta para ela é Jesus Cristo. A segurança de que nós estamos sustentados nas mãos desse Jesus. Será que você veio aqui hoje pela primeira vez e nunca colocou a sua vida diante desse Jesus, o recebendo como Senhor e suficiente Salvador? Será que você entrou nessa manhã aqui precisando da maior e mais transformadora experiência de um ser humano, que é a salvação em Cristo Jesus? Viver isso, ser parte desse Deus, filho desse Deus que ama você, e para isso você precisa da salvação em Cristo. Se assim você estiver aqui, eu queria saber, não para chamá-lo aqui, mas para orar por você. Se você nessa manhã entrega a sua vida ao Senhor Jesus, se você nunca o fez. E eu queria saber se alguém está assim, atravessando isso nessa manhã. Eu coloco a sua vida diante do Senhor Jesus nesta manhã, neste lugar. E eu quero fazer um segundo convite, um convite de um passo de fé. E o convite é a todo aquele que talvez tenha essa dúvida ou essa pergunta na boca, na mente e no coração: até quando, Senhor? Até quando? Eu preciso, Senhor, que o Senhor responda. Eu preciso que o Senhor mude e que o Senhor me sustente até a resposta do Senhor chegar. Se você aqui está e precisa de uma oração para que Deus te sustente, para que Deus te ajude a esperar, eu quero te chamar aqui na frente para que possamos orar juntos. Venha, eu quero orar por você. Pode vir, venha, louvado seja Deus, pode vir. Pode vir. Nós vamos orar. E pode vir. Pode vir. Venha. Isso. Pode vir.
Nós vamos orar. Até quando, Senhor? Eu não posso dizer para você que o Senhor vai responder para você hoje, da maneira em que você gostaria de ser respondido. Mas eu posso dizer algo. O Senhor está ouvindo a tua oração feita nesse momento. E o que Ele vai fazer é sustentar você, é te dar paz. O que Ele vai fazer é que você saia daqui crendo nesse Deus que nunca perdeu o controle de nenhuma situação da nossa vida, mas continua controlando, lá dos altos céus, tudo da sua criação. Eu quero que a igreja se levante, e nós vamos orar, por todos que estão aqui e por cada um de nós. Senhor, bendito Deus e Pai dos céus, estamos aqui reunidos como igreja, diante de um texto das Escrituras, que nos mostra um homem, chamado homem segundo o coração de Deus, que no momento da sua aflição, da perseguição, da dor, da tristeza, Senhor, no momento, Senhor, muitas vezes, de se sentir sozinho, Senhor, da solidão, perguntou ao Senhor: até quando, até quando, até quando essa dor continua, até quando esse tempo continua, até quando a resposta não vem, até quando? Mas, Senhor, esse mesmo homem fala claramente para nós que confiava no Senhor. Eu, porém, confio no teu amor e o meu coração exulta na tua salvação, diz Davi nesse salmo, e dizemos nós ao Senhor. Nós confiamos no Senhor, confiamos na salvação que recebemos, confiamos num Deus que pode todas as coisas e que não perdeu o controle de nada nessa história. Pai, nós queremos, como esse homem, cantar ao Senhor pelo bem que nos tem feito. Cada um de nós, olhando para dentro de nós, encontra motivos para ver quantas coisas boas o Senhor já fez por nós, quantos livramentos, quantas ações poderosas o Senhor já fez. Traz a nossa memória e não nos deixa esquecer, e nos faz crer que o Deus que fez no passado é o Deus que faz no presente, o Deus que continuará fazendo no futuro. O Senhor é onipresente, onipotente, onisciente, e é nisso que descansamos. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor renove as nossas forças, e que essa pergunta, Senhor, que nós temos e teremos ainda dia após dia, seja sempre respondida com fé e esperança num Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou sequer pensamos. Recolhe as lágrimas e transforma essas lágrimas derramadas no teu altar em resposta e bênção para este povo. É o que eu te peço, orando no nome que tem todo o poder e autoridade, o nome de Jesus. E você diz: amém, amém. Louvado seja o Senhor, que você possa experimentar a resposta e a certeza desse Deus que faz todas as coisas e tudo pode.